Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 324 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje o programa das quintas-feiras, o programa de responder as suas perguntas, as suas dúvidas, muitas dúvidas, né? Depois desse final de semana aí de Fórmula 1 no Canadá. E vamos chamar o grande Adalto para responder essas perguntas. Vamos ver se ele saberá responder ou se ele não saberá responder, né? Vamos ver. Tem que ajudar, hein, Bruno? Vamos tentar, né? Você sabe, só vi né? algumas aí. Muitas delas não são minha especialidade, mas eu posso ajudar trazendo mais questionamentos, qualificando os questionamentos, né? Muito bem, ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio, @CampusFB. Vamos, sem mais delongas, responder essas perguntas? Vamos. Essas perguntas Sem delongas. maravilhosas. Porque tem muita. O pessoal estava nervoso. O pessoal está nervoso hoje. Fim de semana com muita corrida. Já teve que fechar rapidinho. Fim de semana com muita corrida, o pessoal fica nervoso, né? É assim. Muito bem, vamos lá. Ó. Primeiro aqui o Fernando Lima, Adalto, vendo o pessoal fazendo podcasts de automobilismo no modelo idêntico ao que você fazia com o Edgar há 10 anos. Como você se sente sendo um pioneiro do modelo? Você acha que estava certo cedo demais e por isso a coisa não pegou na época? Vamos inaugurar aqui o quadro Entrevista com o Adalto. Ele vai contar curiosidades da sua vida particular, o que ele estava fazendo. E eu aí? Acho que sim. Porque Edgar a gente fazia só por áudio, né? Aí tinha uma TV de internet, chamava Just TV. Procuraram a gente para fazer lá com eles. E aí a gente negociou lá com eles e foi lá fazer. Mas era uma época que o Brasil estava muito em crise já no segundo governo Dilma, 2014, 2015, 2014, né? Então era difícil para conseguir patrocinador, essas coisas. E lá precisava, né? Porque era um esquemão de televisão mesmo, entendeu? Sim. Então precisava E a gente fazia ao vivo também. Eu não lembro se era uma vez ou 2 por semana. A gente tinha mais horário que os outros, porque os outros compravam horário, a gente não comprava. Eles que convidaram, né? Mas precisava arrumar patrocinador. Aí a equipe comercial deles também era um pouquinho fraca. E estava em crise, estava difícil mesmo. Uma época bem difícil. Você deve lembrar, né? Foi uma época bem difícil. Então, por isso que não deu certo. Mas foi legal. Depois, realmente, todo mundo copiou. Hoje faz todo mundo mais ou menos o mesmo esquema que a gente fazia lá. Mas é isso, Fernando. Acho que o Auto Racing, legal você ter lembrado disso. Até eu tinha esquecido disso. Apesar de outro dia ter me mandado um e-mail com uma foto de mim e do Edgar fazendo. Mas tem isso aí no YouTube, você nunca viu, não? Tem, as edições estão lá, ué. Estão lá? Então, você consegue ver. Mas não é com só vocês dois batendo um papão lá. É mesmo? Eu nunca vi. Vou te mandar um link depois, tem lá. A gente tem Você era o mesmo, mas os seus cabelos... Ficou branco rápido, né? O cabelo ficou nem tão rápido, né? Rápido. Se for 2015, ó, nós estamos falando de quase 10 anos aí. Mas eu vou te falar, meu cabelo ficou branco assim em 4 anos, cara. É mesmo? Foi muito rápido. Meu cabelo era da cor do seu, assim. Ficou assim, ó, em 4 anos. Começou aqui na frente, aí começou aqui do lado, aí subiu, pronto. Só atrás que ainda tem cabelo escuro, ó. Isso aí chama preocupação. Muita preocupação, aí ficou com o cabelo branco. Ó, o Elvis Gomes, Bruno Stroll e Adalto Hunt. Aí o Adalto gostou. Tá bom. Nas corridas em que Pérez largou atrás, Espanha e Canadá, a Red Bull forneceu um mapa mais agressivo para o motor do mexicano, assim como deram para o Max em Miami? Bom, se deram, ele aproveitou bem mal, né? O Dude disse que não. Dude não, o Mate. O Mate disse que não. Não nas duas, né?
Da Espanha, do Canadá eu não perguntei. Na Espanha, falou que não. Mas no Canadá, não sei. No Canadá, realmente. Eu acho que não, porque ele recuperou. Não foi bem, né? Ele foi mal. Nenhum dos dois foi mal. Nos dois ele foi mal. Né? Por isso que eu tô falando, se ofereceram, pior ainda. Tem ido até pior, porque ele estava 2 segundos das Ferrari, acabou 10, se a gente descontar 20 segundos de uma parada a mais, né? Descontando 20 segundos, porque ele acabou 30 atrás da Ferrari. Aí você desconta 20 de uma parada, ele acabou 10 segundos atrás da Ferrari. E ele chegou a estar 2 segundos atrás da Ferrari. Então, ele foi mal, né? Muito bem, ó. O Lucas Neves, a minha dúvida, Bruno, grande Adalto Lauda. Você vê, o Adalto era o Hunt numa pergunta, agora é o Lauda no outro. Gostei, agora gostei mais ainda. Eu sou o Bruno Hill. Graham Hill, claro, né? Evidentemente. A minha dúvida é como funciona a embreagem de Fórmula 1? São duas? Os pilotos usam somente na saída dos boxes ou na largada também? Então, é uma na mão. Na mão, usam só nessas duas. Eles usam nessas duas ocasiões, na parada no box e na largada. Usa para quando o carro está parado para sair, igual a gente usa com carro que não é automático, né? Usa assim, né? Exatamente. Muito bem, ó. O Cábio Fambus. Muito bem. Hoje não é uma pergunta, mas é um relato. Atualmente moro em Ottawa, no Canadá. Tive a oportunidade de ir no GP nesse final de semana. Bom, primeiramente, né? Palmas. Eu vi essas fotos. Esse aqui eu vi esse comentário. Eu vi as fotos. Muito legal. Só posso aplaudir, né? Uma pessoa que mora no Canadá e foi na corrida, só pode ganhar aplausos. Mas vamos lá. Fórmula 1 tem cheiro, você sente o cheiro da borracha. E durante o sábado chuvoso, o cheiro de metal queimado com a água batendo no escape era inconfundível. E o barulho ao vivo é muito melhor do que o que sai na transmissão. Outra coisa que impacta ao vivo, como já falaram, é que os carros atuais são gigantes, é até estranho. Infelizmente é muito caro. Qualquer ingresso, e os daqui aumentaram 10% para 2024, mas pelo menos... Não, é muito caro qualquer ingresso, mas pelo menos uma vez na vida, se você gosta de Fórmula 1, vá. É isso aí, é o que nós... Aqui, ó, olha onde ele ficou, ele mandou fotos, ó. Depois o ouvinte quiser pode entrar aí. Olha, ingresso caro aqui também tá, porque, se eu não me engano, pra você ir ser sábado e domingo, é coisa de 2 pau, viu? Acho que no setor G não é isso não, no setor G é mais barato, né? Não sei se setor é aí. Mas eu não sei também, tô por fora. Eu também, eu não vou há muito tempo. Mas ingresso de Fórmula 1 não é barato. Nunca foi. Nunca será barato, nunca foi e nunca será barato. Nunca será, Nunca vai ser barato. É uma estrutura muito grande, mas o que ele falou aqui é verdade. Se você tiver oportunidade um dia de ir, vá, porque... Não, tem que ir. Tem que ir numa corrida, você tem que ver a corrida ao vivo. O que você aprende vendo uma corrida ao vivo é brincadeira, né? É muito, você aprende demais. 10 anos de TV não te dão o que te dá uma corrida ao vivo. Um final de semana lá, vendo treino livre, classificação e corrida, 10 anos de TV não te dá isso. Tem que ir. Quem gosta de Fórmula 1 tem que ir, porque não tem nenhum esporte que tem essa diferença, assim. Todos os esportes têm alguma diferença, mas essa desse tamanho, só Fórmula 1. Só automobilismo, né, em geral, é que tem essa diferença mesmo. Porque é por causa disso, por causa do barulho, por causa do cheiro, por causa da atmosfera, por causa da sensação de velocidade, né? Muito bem, ó. O Godspeed. A Mercedes é muito conhecida por ter uma melhora repentina na segunda parte das temporadas. Você acha que ainda este ano teremos Aston Martin, Mercedes e Red Bull disputando vitórias? Eu concordo com o Godspeed, mas a Red Bull também é muito boa em fazer atualização. Eu diria que a Red Bull é melhor do que a Mercedes nisso aí. Até melhor, entendeu? Então, olha, é torcida, entendeu? Eu torço para que as três... e entre a Ferrari aí nessa briga também, né? Aston, Mercedes, Red Bull e Ferrari façam uma briga. Porque hoje, você não sabe dizer se
Tira a Red Bull fora, você não sabe dizer quem está melhor, se é a Aston Martin, se é a Mercedes, se é a Ferrari. Uhum. Porque elas estão muito parelhas, as três. Parece que depende da pista, né? Depende da pista, depende muito da pista. Entendeu? É a Red Bull que desgarrou, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, quem chegar antes na Red Bull, dessas três, vai disputar com a Red Bull. Mas precisa chegar, né? Vamos ver se vai chegar, né? E é isso. Elas sabem o que tem que fazer, né? Hoje o segredo é você ter downforce com pouco arrasto. Né? O segredo da Fórmula 1 é esse. É se você ter downforce com pouco arrasto. Né? E você só consegue isso na parte de baixo do carro. Então, quem conseguir fazer isso vai chegar na Red Bull. Que o segredo da Red Bull é esse, entendeu? Não tem. O segredo é a parte de baixo do carro, a traseira do carro também, que dá uma ótima. Que dá uma ótima reta para eles, mas por quê? Porque a parte de baixo do carro segura na curva e você não precisa meter uma asa gigante lá em cima. Mesmo que ela não seja muito angulada, entendeu? Isso dá um puta arrasto e para seu carro. E você perde a corrida, não tem jeito. Então, o segredo é esse. Só que o segredo todo mundo sabe. O problema é como fazer. Uhum. Né? Como fazer? A Mercedes tem um problema muito difícil de resolver, que é o carro sair de traseira, né? E na saída de curva, você tem um carro saindo de traseira na saída de curva, o que você faz? Você põe mais asa. Se você puser mais asa, você mata o carro na reta. Então, né? Eles têm que arrumar, então não pode pôr mais asas, eles têm que arrumar a parte de baixo do carro, entendeu? É a mesma coisa com a Aston Martin, que é muito boa de curva e perde muito na reta, né? E com a Ferrari, que melhorou um pouco o negócio de pneu da Ferrari, mas vamos ver se melhorou mesmo na próxima corrida, porque estava bastante frio, ajudou um pouco o Canadá, né? Ajudou um pouco. Mas não, também não muito. Esse negócio de frio, calor, assim, a temperatura externa, ela não influi tanto na temperatura do pneu como as pessoas pensam, entendeu? É mais como o piloto guia o carro, é mais como o asfalto trata o pneu, do que a temperatura externa. É lógico, se você vai correr, tá mais de 30 graus numa pista e na outra tá 10, é lógico que a temperatura externa com 20 graus de diferença vai fazer uma bela diferença. Uhum. Mas quando é 4, 5, 6 graus de temperatura externa, é pouca diferença, é muito mais a suspensão do carro, como o piloto guia o carro, tudo, entendeu? Então, É isso aí, ó. O Matheus Silva, apesar de não ter sido fácil Alonso chegar em Hamilton, no Canadá, quando chegou, passou sem dificuldades. Desde 2021, Hamilton esqueceu como se defende de posição. Eu também, eu achei também que o Hamilton nem defendeu. Eu achei que ele devia ele sabia que ia perder a posição ali, porque o Alonso era mais rápido que ele em curva. Hamilton só era a mesma velocidade, mais ou menos a mesma velocidade em reta, mas ele sabia que ia acabar perdendo a posição. Então, eu acho que talvez ele não tenha brigado, porque ele imaginou que talvez o Alonso pudesse chegar lá no Vespa. E aí, os dois iam brigar, e aí era capaz do Hamilton conseguir chegar com os dois brigando. Só posso pensar isso, porque o Hamilton deixou o Alonso passar. Né? Não é que ele não defendeu, ele deixou o Alonso passar. Deixou passar. Ele veio por fora, deixando totalmente todo o lado de dentro para o Alonso. Estava no vácuo, de DRS aberto, tudo. Ele não pôs nem o carro no meio da pista, ele deixou totalmente. Então, acho que mas ali é aquele problema que a gente já conversou, né? Assim, ele poderia ter defendido trazendo o carro para a linha de dentro, mas aí ele ia tomar na reta seguinte, né? Então ia ter perdido tempo à toa. Aí que tá. Eu acho que ele deixou, porque eu imagino que ele pensou que talvez o Alonso conseguisse chegar no Vespa, entendeu? Não sei. Não sei. Pode ser que ele tenha pensado isso, sim. Mas eu acho que é mais ele não quis perder tempo. E aí é aquele problema que a gente já discutiu aqui da Fórmula 1 ser assim mesmo hoje, né? Assim, o cara não vale a pena. Não vale a pena ter determinadas brigas. Não vale a pena. A verdade é essa, né? Por causa do DRS. Então, o cara
Tá? O cara sabe qual é a posição que ele vai chegar se ele mantiver o tempo dele. Se ele ficar brigando com o cara de trás que vai passar de qualquer maneira, se não for ali, vai ser na curva seguinte, aí ele poderia, sei lá, talvez perder a posição para Ferrari, né? Não sei. Então, deixa eu embora. Eu acho que se fosse mais para o fim da corrida, aí é outra história, né? Não que ele fosse conseguir defender, mas ele poderia tentar. Mas ali, na metade. Mas aí fica aí o recado para os amantes do DRS. Tá aí, ó. É isso aí, né? DRS é isso aí. Não tem jeito de defender, não defende. Vai fazer o quê? O Equity Seeker. Ufa, hoje o Adalto lembrou de colocar e não teve problema de TI. O assoalho funcionar melhor para o efeito solo mantém o carro mais preso no chão e reduz a necessidade de os pneus segurarem o carro nas curvas. Por isso que os carros que têm assoalho menor também tratam melhor os pneus. Muito bem observado. Correto? Se estiver correto, é possível concluir que os carros que desgastam mais pneu têm o assoalho pior. Basicamente, o problema é que não é só o assoalho. Por exemplo, né? Você pode até ter um assoalho bom, não é ruim o seu assoalho, é bom. Mas para você chegar no cara da frente, ele tem um carro mais rápido que você precisa forçar mais e aí você desgasta mais o pneu. Mas o raciocínio como conceito está certo o que ele falou, entendeu? Quer dizer, quanto melhor for o assoalho, mais downforce tem o carro, menos desgasta o pneu. Isso não tem dúvida que é isso, entendeu? Não tem dúvida que é isso. Então, o piloto que entende isso, como o Vespa entende isso, ele tira tudo do carro, não destrói pneu. Outro dia o Marco elogiou, agora ele virou Antes ele era um destruidor de pneus, agora ele virou um belo tratador de pneus. Ele entendeu que ele não precisa forçar em curva, né? nem em freada, tanto é que ele freia um pouco antes dos outros, porque ele tem um carro para ganhar corrida sem precisar fazer isso. O Pérez não entendeu isso ainda. O Pérez não entendeu, ele foi cometendo erro, fica passando reto, entendeu? Fica andando de lado, e aí é isso que acontece, entendeu? É fácil, assim, teoricamente, né? O Tcheco pegar a telemetria lá do Vespa e olhar o que esse cara faz, porque esse cara é rápido, né? O que ele faz? Ele tenta fazer igual. Não o acerto do carro, porque o acerto do carro o Pérez não vai fazer igual. Porque ele não vai guiar o carro traseiro na entrada de curva que nem o Vespa, entendeu? Porque ele não está acostumado a fazer isso. Vai ser difícil ele aprender a fazer isso nessas alturas da vida. Né? Porque o Tcheco também não é um piloto que está começando agora. Não, está terminando agora, né? Então, está terminando. Então ele não vai conseguir mudar a tocada. E outra, mudar a tocada é para cara muito bom, é para pouquíssimos, entendeu? E não é o caso do Pérez, entendeu? Então, ele tem que fazer o acerto dele, entendeu? E olhar a telemetria direitinho para ver o que o Vespa faz. Né? Esses gráficos que a gente põe aqui já dão já dá uma ótima ideia do que o Vespa faz, né, meu? Mas ele tem a telemetria da equipe, que é perfeita. Quem diz que ele não faz isso? Eu acho que ele faz, o problema é executar, né? O problema é executar, é verdade. Ele não consegue executar. Esses caras não são campeão à toa, né? Verstappen, Hamilton, não é à toa que esses caras são campeões, né? Não é porque caiu. Bem lembrado. Né? O Murilo Carvalho, pelo que vi no Canadá, a Mercedes melhorou, mas pareceu que eles estão desgastando mais os pneus que a Aston Martin. Isso ficou nítido na volta 23, quando o Alonso passou o Hamilton, e no final da corrida o Hamilton diminuiu a diferença para o Alonso, mas não conseguiu chegar. Queria saber a opinião do Adalto. E a outra pergunta sobre a Haas, que fez a pole no Brasil 2022, fez segundo tempo no Canadá 2023, em ambas situações com pista meio seca, meio molhada. Mas nas corridas eles despencam. Isso é característica de carro que aquece rápido o pneu, mas não tem durabilidade na corrida? Não, isso aí é posicionamento de pista, né? Eles fazem pole em segundo lugar com pista molhada. Pista molhada depende da quantidade de água que tem na hora que você está fazendo a sua volta, né? Muito isso, né? Porque o Magnussen fez uma pole aqui no Brasil, né?
Foi o primeiro a fazer a volta dele, estava começando a chover, ele pegou a pista melhor, fez apoio. E o Hulk fez lá o 1P2. A Haas, ela, no seco, ela tem essa característica que ele falou. Ela se classifica melhor do que corre, não tem dúvida. Porque a Haas é um carro muito parecido com a Ferrari, né? Tudo que pode ter da Ferrari, eles têm. Tudo que o regulamento permite é igual ao da Ferrari. Eles usam, inclusive, quem monta o motor no carro da Haas são os mecânicos da Ferrari. Porque os mecânicos... Isso até saiu, não sei se foi o ano passado, ano retrasado, que a Haas estava ali na pré-temporada esperando os mecânicos da Ferrari para montar o motor no carro deles. Então, você tem uma ideia como é que a situação da Haas. Parece que de lá para cá a coisa melhorou. Não está mais assim. A Haas contratou mais gente, inclusive. Trouxe gente até da Ferrari. Eles deram uma melhorada porque tem mais dinheiro agora, né? Fórmula 1, desde 2021, tem mais dinheiro, entendeu? Então, dá para fazer umas coisas mais extravagantes, vamos dizer assim. Você colocar o motor no seu próprio carro, né? Como se isso fosse extravagante. Mas hoje acho que eles não precisam mais da Ferrari para fazer isso. E pelo que ele falou aqui da Aston Martin, da Mercedes, Murilo, isso aconteceu no Canadá. Já na Espanha, foi o contrário, né? A Mercedes fez um pódio duplo, né? Fez P2 e P3. Então, precisa esperar um pouco para ver como é que vai ser as próximas corridas. Essa próxima corrida agora são esquinas, né? Uhum. Apesar de ter bastante... A esquina, mas eles não fazem como se fosse esquina de pista de rua, porque ela tem bastante área de escape e ela tem zebras bem largas. Então, eles não fazem como se fosse curva de 90 graus. Quando a pista é larga e tem bastante área de escape, mesmo uma curva de 90 graus, dá para você fazer ela como se fosse uma curva meio aberta, entendeu? Dá para você abrir para fazer essa curva. Né? Não é que nem rua, que você tem ali os muros, então você tem que fazer mesmo como se fosse 90 graus. Então, e depois você tem a Silverstone, que aí é uma pista espetacular, com todo tipo de curva de alta, tudo. Vamos ver essas duas corridas para a gente ter mais... Eu não sei em quem apostar, por exemplo, agora entre Aston Martin e Mercedes. Eu não sei qual das duas apostar agora para a Áustria. Tão parecidas, né? Difícil. Acho difícil. Muito bem, ó. O doutor Fibes traga uma pergunta intrigante. A Red Bull está realmente enfrentando mais dificuldades financeiras devido ao campeonato do ano passado e às multas? Mas quanto é exatamente essa redução? É algo significativo? Porque parece que as Mercedes e as Aston Martin estão se aproximando. Ou será isso apenas por causa da pista do Canadá que não favorece a Red Bull? Enfim, comentem a respeito. Vocês são sensacionais. Obrigado, doutor Fibes. Doutor Fibes, a multa é troco, 5 milhões de dólares, não fez nada, nem coçou os dedos da Red Bull. Né? Então não tem nenhum problema financeiro. O que ela perdeu foi 10% de túnel de vento CFD. 10% de tempo. Né? Alocado tempo, né, para todas as equipes. As equipes que estão mais na frente têm menos tempo das que estão mais atrás. Então a Red Bull, como foi a campeã no passado, era a equipe que tinha menos tempo de túnel de vento CFD esse ano e tomou mais 10% a menos. Então ela tem menos túnel de vento. Mas por enquanto não fez diferença, entendeu? Vamos ver se vai fazer diferença no segundo semestre. Por enquanto não fez diferença nenhuma. Eu não tô vendo. E chegaram mais próximo, sei. Olha, para mim a Red Bull tá segurando, entendeu? Eles ficam segurando ali para o pessoal achar que tá chegando. Aí o pessoal chega e eles dão mais uma soltadinha. Red Bull. Eu lembro que o Alonso ali quando passou o Hamilton,
quis fazer uma graça. Fez uma pressãozinha, tipo assim, tava 9 segundos atrás, baixou para 8,5. Aí todo mundo, uau! Uau! Aí o Vespa foi lá e cravou 3 voltas seguidas, uma voltinha quase um segundo mais rápido. Então, muito o que o Bruno está falando aí. Pode ser que o Vespa tenha tempo no bolso, entendeu? Não precisa nem de, né? Ele não precisa nem de atualização, ele ainda tenha tempo no bolso, entendeu? Então, principalmente em corrida. Em classificação, não. Em classificação, não dá para fazer isso. Duvido que ele tenha tempo no bolso em classificação. Mas em corrida, eu acho que ele tem. Daniel Borges, Adalto, como teve a notícia hoje do site sobre o Leclerc na Aston Martin, será que vai? O pessoal também, né? Trazendo para o mundo real com o Papa Stroll sendo um mega empresário, você que até onde ele iria... Como é que é? Você acha que até onde ele iria para manter o filho no posto, mesmo com resultados aquém do esperado, até mesmo para o ídolo do Adalto, né? Que já não é mais não, o Adalto ele já está percebendo. Ídolo. E tendo o Alonso mandando a bota até agora, fazendo muito mais do que o esperado. Se me permite uma segunda pergunta para todos da bancada, hoje na mesma equipe, com carros neutros e sem preferência de equipe, qual seria a sua dupla de pilotos entre Verstappen, Alonso e Hamilton? E qual você acha que ficaria em primeiro lugar? Sempre aparece uma dessas. Né? Sempre aparece. Minha dupla seria Vespa e Hamilton, né? Numa equipe que não fosse, na Ferrari. Pronto. Nem na Red Bull, nem na Mercedes. Os dois irem para a Ferrari no ano que vem, fazer dupla lá. Quem chegaria na frente, aí é difícil. Eu ainda apostaria, assim, R$1. Um realzinho. R$1 no Red. Mas eu apostaria só R$1, entendeu? Porque se eu perder R$1, não vai fazer falta para mim R$1, graças a Deus, né? Eu acho que não faz falta para ninguém R$1. Então, eu apostaria R$1. Mas poderia perder esse R$1 tranquilamente também, porque eles estão muito... Eu acho que eles, assim... O Hamilton tem algumas qualidades que o Verstappen ainda não tem, e o Verstappen tem algumas qualidades que o Hamilton talvez já esteja começando a perder. Então, eu acho que eles são muito parelhos, entendeu? Muito parelhos. Como o Hamilton já disputou mais campeonato que o Verstappen, né? O Hamilton disputou... Ele ganhou 7, mas ele perdeu o primeiro, né? No ano de estreia, que ele podia ser octacampeão se ele tivesse vencido aquele campeonato, que seria uma coisa assim, sem precedentes, né? Nunca alguém venceu um campeonato no ano de estreia, né? Ele perdeu aquele campeonato por um erro ali na China, na entrada do box, que a McLaren tinha que ter chamado ele antes, né? O Ron Dennis nunca podia deixar para o Hamilton escolher a hora de entrar no box. Ele já tinha que ter entrado umas 2 voltas antes do que ele entrou, né? E ele teria vencido o campeonato com o pé nas costas. E depois teve aquele problema aqui no Brasil, que o carro dele quebrou e se consertou sozinho, que aquilo é a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Então, fora esse, o Hamilton acho que também disputou de 2021, né? Que acabou perdendo na última corrida com aquela presepada no seu Michael Masi. Então, o Hamilton disputou no mínimo 9 títulos, né? Com chance de ganhar 9 títulos. 2010 ele estava no páreo também, né? E 2010 também é verdade. 2010 ele também estava no páreo, então seriam 10 títulos, né? Então ele tem uma experiência muito grande de disputar título, no amarela, né? A gente sabe que ele não amarela, a gente sabe que ele sabe o que precisa para ganhar. Então acho que talvez essa seja uma vantagem que ele tem sobre o Vespa ainda, né? O Vespa, apesar de já ter disputado, o Vespa disputou 3 títulos até agora, né? 3. Acho que 3. Então, eu acho que essa seria a vantagem. É isso. Agora, sobre o Percival... Esse negócio, esse papo do Leclerc aí para Aston Martin. Eu acho que... Isso aí eu acho muito difícil, né?
O pai dele entrou nesse negócio por causa do filho, né? O pai dele nunca ia entrar em Fórmula 1, nem devia passar pela cabeça dele, se ele não tivesse um filho piloto, né? Que, inclusive, ganhou uma categoria de acesso, não sei se foi Fórmula 3 que ele ganhou, não lembro agora. Foi Fórmula 3? Ah, não sei. Eu acho que foi Fórmula 3. Então, não sei, cara. Eu acho que se fosse meu filho... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Só quem tem filho sabe isso. Meu filho, eu não tirava do carro, entendeu? Eu contratava o Verstappen ou o Hamilton para guiar outro carro, mas o meu filho ficava lá. Se eu tivesse entrado no negócio por causa dele. Agora, mas o problema é que não é só ele, né? Tem sócios e tal. É difícil a situação, né? Porque tá muito discrepante, né, o desempenho. É como se a Aston Martin tivesse dois carros, assim, um de equipe grande e um de equipe pequena. Né? Sim, ele está fazendo pouco ponto, não dá para comparar com o Alonso. O Alonso é um dos grandes, né? Um dos grandes. O Alonso aí está no top 10 da história, na minha opinião. Não é mais o mesmo também, mas ainda é muito bom, entendeu? Então, ficou difícil. Guia um carro dianteiro demais. Entendeu? Muito, muito difícil alguém guiar um carro como ele. Pode ver que o Alonso destroçou todos os companheiros de equipe, menos o Hamilton e o Button. O Button menos também o guia carro Hamilton e o dianteiro. Button. Entendeu? O Button também guia carro dianteiro. Né? Então, o resto, o Alonso destroçou todo mundo, entendeu? Porque a equipe já faz um carro, o acerto da equipe já é o carro dianteiro. O que o Massa sofreu na Ferrari quando o Alonso foi para lá não foi fácil, não. Mas, Adalto, objetivamente falando, a Aston Martin está investindo uma grana. Fizeram fábrica, não sei o quê, parará. O cara tem muito dinheiro. Mas tem outros investidores. E ele é majoritário, viu, Bruno? Ele é majoritário, mas tem outros caras, tem outros investidores e tal, tal lá. Você não acha que é uma brincadeira muito cara para manter o filho ali? E aí você aproveita e já responde aqui o Anderson Mota também, que está fazendo a mesma pergunta. Se o Stroll tiraria o filho da equipe para colocar uma outra equipe. Não colocar, por exemplo, colocar em outra equipe e falar assim, meu filho, eu sei que você quer muito ser piloto. Eu entrei aqui por sua causa, entendeu? Mas agora a brincadeira ficou muito séria e eu estou gastando muito dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar aqui na AlphaTauri, na Williams, na sei lá onde, entendeu? E me deixa aqui que eu vou fazer uma equipe para a gente ser campeão. Aí você desenvolve um dia, se você conseguir melhorar muito, ficar muito topzera, aí você volta para a equipe, você tem seu lugarzinho garantido. Vamos fazer assim? Vamos. Vamos fazer essa hipótese. Eu acho que isso é pior do que a outra pergunta aqui, entendeu? É você fazer tão pouco do seu filho fazer isso, acho que ele não faria, não. Mas o filho é pouco, né? Porque ele vamos lá, Adalto, vamos lá, vamos. Fraco, né? Mas você agora tem filho, Bruno. Você não faria isso. Não, eu tenho filho, mas eu não sou bilionário, né? E eu não, jamais vou estar numa situação dessa, né? A gente faz tudo pelos nossos filhos, mas assim, eu jamais vou estar numa situação dessa de estar investindo bilhões para ter uma equipe de Fórmula 1 para ele correr. No máximo vai correr aqui nos carteiros aqui, entendeu? E eu vou, se alguém bater no kart dele, eu vou lá e vou entrar e o senhor Ricardo Banniman vai ter que me segurar na porrada. Mas Bruno, se o Stroll tivesse tendo prejuízo, eu até acho que ele poderia fazer, mas ele não está, ele está tendo lucro. Mas vamos supor que um dia ele tem um carro para disputar um título mundial. E aí ele está lá com o Alonso e o Stroll. Aí o Alonso chega na última corrida precisando de uma ajuda do seu companheiro de equipe para segurar, não sei o quê. Mas o Stroll classificou em 18º, não vai poder ajudar. E aí eles perdem o título mundial. Aí pintou o preju. E aí? Eu tô falando isso porque eu acho que o Stroll na Aston Martin... Tudo bem, estava lá na Williams, então a gente até aceita mais ou menos, mas na Aston Martin eu acho inaceitável. Mas ali, por exemplo, na Williams... Mas na Williams, ele estava tendo prejuízo, pai. Porque ele pagava para o filho correr. Sim. Agora, a Aston Martin está dando lucro. E o filho dele está correndo lá.
Então, agora que não faz sentido mesmo. Porque agora ele está tendo lucro. Entendeu? E esse ano está tendo mais lucro do que tinha antes. Pois é, mas aí você está falando só de dinheiro. Está em terceiro lugar. Acabou ano passado em sétimo. Vai ganhar uma belíssima grana pelo terceiro lugar. Tem o Alonso, tá na mídia todo dia. Antes não ele vai ganhar uma grana pelo terceiro lugar, mas podia ganhar uma grana melhor pelo segundo. Podia ganhar pelo segundo. E não vai. Por quê? Eu não sei. O Bruno, a resposta é a seguinte, Daniel. O Bruno tiraria, eu acho que o Lawrence não tira. Entendeu? Não tira. Eu duvido que ele tire. Entendeu? Eu duvido. Ele arrumou uma maneira, veja bem, ele arrumou uma maneira de ganhar dinheiro com o filho na Fórmula 1. Antes ele perdia dinheiro. Ele passou anos pagando ao Williams 30, 40 milhões para o filho correr lá. Isso é dinheiro jogado no lixo. No lixo, porque não tinha nem o patrocínio lá, não tinha nada. Né? Era o filho lá gastando essa grana para brincar de Fórmula 1. Agora ele arrumou uma maneira de o filho se manter na Fórmula 1 e ele ganhar dinheiro. Eu acho difícil ele tirar o filho. Mas eu não sou Deus. Eu posso estar errado. A semana que vem pode sair uma bomba. Que nem o Ralf Schumacher falou aí, que eu acho que o Ralf Schumacher é um retardado, mas até aí também é achismo meu. Né? Pode acontecer. Olha, o Stroll contratou o Leclerc, que vai ser Leclerc e Alonso no ano que vem. Uma bomba para a Fórmula 1 seria espetacular isso, entendeu? Porque, apesar de eu não concordar com o Ralf Schumacher, faz sentido o que ele falou, porque o Percival também é novo, pode ser que a Honda não queira o Alonso, aí quem ele vai contratar? Já tiver o Percival lá, já tem, o Alonso saiu, mas tem o Leclerc aqui, que é um avião, entendeu? Então, faz até sentido, mas eu acho que não vai fazer isso. Essa cadeira cativa pro Stroll é difícil de engolir, porque ele é fraco demais. Nossa, mãe. Ele evoluiu muito pouco desde que ele estreou, e olha que ele só corre com as prioridades totais em todas as equipes, né? Você leu a matéria? O chefe de equipe defende ele. Fala que ele saiu no momento ruim para fazer a classificação. Que estava mais chuva. Lógico, todo mundo lá defende ele. Até o Alonso. Largou em 16º, chegou em 9º. Adalto, quem é que vai questionar o cara dentro da equipe? Ele é o dono da equipe. Ele manda lá dentro. Quieto, não precisava falar isso. Mas é lógico que ele vai falar, porque todo mundo quer ficar bem com o paizão, né? Até o Alonso chegou na Espanha na frente de 50 mil torcedores dele lá e falou assim: eu não vou passar porque eu não quero correr risco. Não é assim que eles fazem dentro da equipe? Não, é ridículo. Essa situação é ridícula. Tipo assim, para o esporte é ridículo enfim, tudo bem, ele tá lá pagando. Aí eu respondi, né? Bilionários, a pergunta dele aí. Não pensando no esporte, tentando pensar com a cabeça do pai dele. Lógico. Pensando o pai dele antes tinha um prejuízo, agora tem lucro, o filho continua lá. Então acho que ele não vai tirar. É isso. Bilionários são muito espertos, mas alguns não. Tanto que entram em casa e vão ver o Titanic e acabam morrendo, né? Pode acontecer, né? Mas, pode acontecer. Muito bem. O Sink Header pergunta: minha pergunta para o Adalto é por que a Fórmula 1 não permite uma liberdade total de mexer no carro pós-qualify, caso a corrida se inicie com chuva? Como permitir aumentar a altura do solo para não aquaplanar? E como anda aquela história do kit para lamas? São duas perguntas, né, em uma, né? Essa de não mexer no carro, a Fórmula 1 diz que é custo. Eu acho absurdo. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de deixar mexer no carro. O sistema de parque fechado existe já há um tempão, né? Assim, acho que foi quando eles fizeram aquela classificação de uma volta só, lá em 2003, né? O cara tinha que classificar com o carro que ele ia para a corrida. E aí, se chovesse, era problema dele. Eu acho um horror isso aí, né? Tipo assim, eu acho que eles podiam mexer no acerto. Não pode trocar peça, mas pode mexer no acerto. Exato.
Então aí já não... Que custo é esse? Não tem custo. O custo são os mecânicos que já estão lá para trabalhar. Quer dizer, não, aí o cara imagina, aí o cara classifica com acerto de seco. Aí cai uma tempestade, ele larga com o carro raspando no chão, né? E na primeira curva ele roda e dá no guarda-reio. E aí acaba com cadê a economia? Cadê? Vai gastar uma grana para consertar o carro, né? Então, eu acho isso um absurdo. Entendeu? E a outra, o kit para-lama. Pô, nunca mais se falou nisso, hein? Não sei como anda essa história, assim, que mas eu prometo para você que vou dar uma pesquisada, vou perguntar para minhas fontes se eles têm alguma notícia sobre isso, porque nunca mais se falou nisso. E você bem lembrou aqui. O Single-Header é que nem o Fernando Lima, lá que fez a primeira pergunta, também está aí há 200 anos. Verdade. O Diego Silva, das 3 equipes que largaram e chegaram na frente no GP do Canadá, qual foi a mais prejudicada na corrida por estar com configuração de chuva? Uma vez que a classificação foi com pista molhada. O que ele está perguntando é mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Os caras tiveram que escolher o acerto da corrida antes da classificação e aí choveu na classificação. Então teve gente que foi com acerto de seco, teve gente que foi mal. E aí? Exatamente. Aí, geralmente, eles vão com uma coisa híbrida, porque eles já estavam sabendo no sábado que provavelmente não ia chover no domingo, antes da classificação. Depois do TL3. No TL3 ali, a previsão de chuva para domingo só era 17%. E quando tem essa previsão um dia antes, não vai chover, entendeu? Então, eles já sabiam. Então, eles podem ir com acerto híbrido. Aí é muito piloto com o engenheiro dele, o que nós vamos fazer, entendeu? Tem equipe que, por exemplo, a Haas pode ter colocado um acerto de classificação para o Hulk de chuva. Na chuva. Pode ter feito isso, entendeu? Porque ela não tem nada a perder. Ela vai com o Magnussen com o acerto de corrida, entendeu? Então vamos jogar ele lá para frente para a gente aparecer. E apareceram mesmo, ele foi P2. Depois acabou tomando uma punição, né? Perdeu lá, acabou largando, acho que em 6º ou 7º, não lembro. Mas ele fez P2 ali. E uma Haas em P2 é manchete, né? Manchete em todo lugar. Então, vale a pena. Agora, já para uma equipe que tem maiores pretensões, eu acho que eles pensam mais na corrida. Entendeu? Por exemplo, a Red Bull não precisa fazer isso. A Red Bull põe acerto de corrida, acabou. Red Bull pode pôr acerto de gelo, ou então de mato. Ele vai dar na frente. Vamos pôr acerto de corrida e fim de papo. A classificação que se dane. Porque se alguém passar o Vespa na largada, ele passa de volta depois, tranquilo. Então, né? Se o Verstappen tiver algum problema assim que ele largue para baixo dos 10 primeiros, a questão só é saber qual volta ele assume a ponta. É diferente do Pérez, né? Que a gente fica aquela briga lá atrás e tal. O Verstappen é só saber em qual volta que ele assume. Já aconteceu até esse ano isso, né? De largar atrás por algum problema e não, foi na Arábia, né? Ele conseguiu só não passar o Pérez, né? Foi a única corrida que o Pérez realmente foi muito bem, né? Essa aí do Azerbaijão. Olha aqui, o Chitãozinho Osborne. Que mistura, hein? Ai, meu Deus do céu. Ele canta. Como é que chama aquela música do Chitãozinho lá que é famosa? Puta, todo mundo gosta. Esqueci. Eu não sei porque eu não gosto de sertanejo. Né? Ia fazer uma piada aqui agora e não vai dar. Bom, vamos lá. Ele pergunta: boa tarde, Adalto Villeneuve e Bruno Herbert. Parabéns pelo excelente nível de discussão que vocês e o Fábio sempre trazem. Muito obrigado. Gostaria de perguntar ao Adalto se o contato dele na Red Bull, o contato dele na Red Bull. Contato, infelizmente, eu não tenho. Trouxe alguma informação sobre os bastidores da recente queda de desempenho do Pérez. Li as publicações de hoje com as falas do Marco e fiquei com a impressão de que há algo mais além de pressão por resultados. Foi estranho ter coincidido com a declaração de guerra que ele fez. Um abraço. Chitãozinho Osborne.
Osborne comedor de morcego, hein? Então, era essa piada que eu ia fazer, mas eu queria lembrar o nome da música, meu Deus do céu. Vai falando aí. O cara comeu um morcego no palco, mano. Isso. Meu, inacreditável. Inacreditável. Isso. Mas há controvérsias, né? Tem gente que fala que era um negocinho de borracha, assim, que era só para fazer um... Entendeu? Aquela pose de rockstar. Olha, o Chitãozinho. Chitão, é o seguinte. Assim, não precisa sabotar o Pérez para ele perder do Vespa. Então vamos começar por aí, vamos deixar isso aí claro. O pessoal tá doido para descobrir uma coisa dessas, né? Que o Pérez está sendo sabotado. Não precisa sabotar o Pérez, entendeu? O que acontece lá é uma tensão, né, maior para o Vespa, o que é até um pouco natural, porque ele que entrega. Então o Vespa fala uma coisa, os caras fazem. O Pérez fala, os caras nem ouvem. Mas isso não é de agora. Isso sempre foi assim. Entendeu? Então, eu acho que o Pérez fez aquelas declarações, foi ruim para ele. Eu até falei, ele devia ter... Eu fiz o meu vídeo lá da live lá, falei, ele tinha mineirinho, estava indo bem no começo, estava poucos pontos atrás do Vespa, fica quieto, trabalha com a equipe, não vai dar declaração bombástica na mídia, porque lá no México eles também são que nem os italianos, né? Uhum. Você tenta ver a imprensa mexicana, não dá. Eu não tive esse prazer, não. São muito passionais, assim, completamente passionais, né? Então, eu acho que o Pérez fez besteira aí, né? Então, eu acho que ele não está sendo sabotado, apenas ele não está sendo mais ajudado, entendeu? Ele poderia se ajudar. Eu acho que o que ele fez, de declarar guerra para a equipe, é uma coisa que o prejudicou, não ajudou ele, nada, entendeu? Fica quieto e faz o dele. Ele estava fazendo direito, não precisava fazer isso. Não precisava falar, ir na imprensa e falar essas coisas, entendeu? Porque você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Entendeu? Então, eu acho que assim, não estão sabotando ele, mas também não estão ajudando, entendeu? Então, o carro para ele, o acerto da equipe é esse, o que você quer fazer, entendeu? Não sei o que, não, vê aí o que você quer fazer. Teve uma corrida que ele falou, vamos pôr o acerto do Vespa, tá bom, vamos pôr o acerto do Vespa. O engenheiro dele podia ter falado para ele, você não vai andar com o acerto do Vespa, entendeu? Não vai, não coloca o acerto do Vespa, você não vai andar com... Não deve nem ter falado isso para ele. Você quer acerto do Vespa? Vamos pôr o acerto do Vespa. E aí, não, coitado, foi uma das piores corridas dele. Então, é isso. Agora, sabotagem, não, e se eu perguntar para o Nate, nunca ele vai falar que estão sabotando o cara. Nunca. Não existe isso, gente. Não existe sabotagem, entendeu? De uma equipe sabotar o seu próprio piloto. Isso não é. Acho bem difícil. O que existe é preferência. É o que o Adalto está falando aí. Tem preferência, né? Você está lá na Red Bull. Aí você tem um monstro sentado num carro. E um piloto muito bom sentado no outro. Você vai dar preferência para quem? Entendeu? Então, quem tem preferência é o Verstappen. Sabotagem não existe. Não existe isso. Nunca existiu. Né? Sabotagem. Eu vou te dar uma asa quebrada e você vai furar o pneu. Igual teve aquele Felipe Nasser uma vez, deu uma entrevista falando que ele estava fazendo uma corrida na chuva, pediu para entrar no box, os caras não deixaram ele entrar no box e aí ele teve que ficar correndo com o pneu slick. Vai pro inferno. Lógico que isso não existe. Equipe, lógico sabe? Que não existe. Tanto que você viu como ele deu uma sumida, né, meu? Sumiu, né? Sumiu, né? Até acho que ele foi muito prejudicado na Sauber porque ele conseguiu os pontos para a equipe e foi preterido lá por causa do dinheiro do Marcos Ericsson. Isso foi uma sacanagem, mas isso não é sabotagem, isso o jogo é assim, vai fazer o quê? Aí que a Fórmula 1 é muito cara, precisa de muito dinheiro. Falou tudo agora, o jogo é assim, entendeu? Precisa de muito dinheiro. Agora, igual essa entrevista que ele deu, ele falou, não, porque me deram uma asa que estava com problema. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Agora, deram a asa mais atualizada pro cara? Deram. Aí deram porque ele paga mais.
Isso não é sabotar, isso é preferência, é diferente. Isso é preferência, por exemplo, quando tem alguma coisa. Olha só, lá na Ferrari, vamos voltar, né? Vamos voltar sempre Schumacher e Rubinho. Schumacher e Rubinho, que é a meca da teoria da conspiração, né? Olha, deixaram o Rubinho no cavalete de propósito, né? Em 2002, o Schumacher ganhou o campeonato no meio do ano e o pessoal acha que foi porque sabotaram o Rubinho. Ah, gente. A Ferrari nunca foi muito boa de simulação, né? Tanto é que quando parou o teste, a Ferrari parou de ganhar. Quando parou o teste de pista, a Ferrari parou de ganhar, nunca mais ganhou o campeonato, né? Então, a Ferrari treinava demais. Tinha Schumacher, Rubinho, Burti e mais 2, 5. Eles treinavam em 2 pistas o dia inteiro. Bom, aí tinha alguma atualização que tinha dado certo com um, não tinha dado certo com o outro achou mais ou menos, não sei o quê. O que eles faziam? Não tem certeza? Vamos pôr no carro do Rubinho. Para ver se ela melhora mesmo. Vamos ver. E aí põe no carro do Rubinho, se fosse bem, depois põe no carro do Schumacher. Isso não é sabotar o Rubinho, isso é dar preferência para o Schumacher. Sabotar o Rubinho seria, a atualização é ruim, piorou o carro, vamos colocar no carro do Rubinho. Aí é sabotagem. Entendeu? Aí é sabotagem. Mas não. Entendeu? Então eles fazem. Hoje dizem, né? Mas o Mate não me confirmou isso, mas dizem, todo lugar, e aí não é só mexicano, na imprensa inglesa também, até na holandesa, tem um site holandês até que disse isso, que as atualizações primeiro vão para o carro do Vespa, depois vão para o carro do Pérez. Mas assim, acho que não é cinco corridas depois. Deve ser uma corrida, no máximo 2. Entendeu? Mas acho que isso é desde que o Pérez está lá. Não é como começou agora, entendeu? Então isso é dar preferência para um piloto que entrega, né? Então, não sei, é isso, entendeu? É isso. Até porque hoje você pode gastar tanto assim. Já acumulei minha cota de xingamentos que eu vou receber por hoje, agora deixa. O Saulo Dantas, grande Adalto, você concorda que a diferença entre Aston Martin e Mercedes reduziu para a Red Bull? Já falamos, né? Já falamos sobre isso aqui. Saulo, acho que muito pouco. Se reduziu. E talvez não. O Éder no Quebec, vendo o pódio no Canadá e calculando a média de idade daqueles que lá estavam, pergunto, vocês não acham que a renovação de jovens talentos está sendo muito lenta? Ou talvez da Fórmula 2 para a Fórmula 1 o degrau seja grande demais? Ou talvez bons pilotos estejam ficando tempo demais na categoria? Vejo grandes pilotos no pelotão da faixa de Gaza, mas que talvez jamais tenham um bom carro para mostrar seu valor. Ô Éder, sabe o que precisaria para resolver esse problema? Mais equipes! Mas não tem. Mais equipes ou colocar esses pilotos para fazer um treino dos 3 treinos livres. Entendeu? Mas mais equipes vai ter, né? Eles vão vamos ver, né? Eles vão esse mês, agora daqui 15 dias, esse mês não, mês que vem. Daqui 15 dias eles vão. Você está muito otimista, eu estou com o pé atrás, eu quero ver. Não, vão sim. Eu acho que é uma ou no mínimo, olha... Eu sou um cara otimista, então eu digo 2. Mas realisticamente, uma equipe acho que vai. Andretti e quem mais? Realisticamente, acho que uma equipe vai. Inclusive, eu não sei se a queda da Andretti na Indy não é porque eles já estão muito virados muito para a Fórmula 1. Aí a operação vai ser toda... Isso. Porque Andretti deu uma queda na Indy. Tá cometendo erros, né? Quando começa a errar demais, assim, errar pit stop, errar estratégia, os pilotos bater cabeça, pode saber que tem alguma coisa fora, extra pista, né? Exatamente. Entendeu? Então, muito bem. João Pedro Marques... Tem bastante piloto na faixa de Gaza. Eu gostei do faixa de Gaza. Faixa de Gaza. João Pedro Marques de Mello, tendo visto a grande corrida que fizeram Lando Norris e Oscar Piastri em questão de ultrapassagens, será que com o carro certo nas mãos, essa dupla pode se tornar tão forte quanto Hamilton e Russell ou até melhor? Tenho a impressão de que ambos estão aprisionados
nesse carro da McLaren e loucos por sangue. Eu também tenho essa impressão. Entendeu? Não sei se vão ficar até melhor que Hamilton e Russell, mas eles são a super dupla. Entendeu? Quem não tem uma super dupla das equipes grandes é só a Red Bull. Porque se você pegar a Mercedes, tem uma super dupla, a Ferrari tem uma belíssima dupla, a McLaren tem uma super dupla, só a Red Bull que não tem. E a Aston Martin só tem um piloto. E a Aston Martin, A Aston Martin e a Red Bull que estão assim, ó, elas estão realmente desequilibradas. Elas estão desequilibradas, essas duas, entendeu? A Aston Martin a gente sabe por quê, né? Mas a Red Bull não teria razão por quê. A Red Bull deveria colocar um cara bom lá. Porque ela não ia perder o campeonato. Porque ela tem um carro dominante desde o ano passado. Ela é ao contrário, ela ia dobrar o marketing dela mundial fazendo isso, entendeu? Porque isso ia ter dois pilotos da mesma equipe disputando o título, que nem aconteceu com a Mercedes, com o Hamilton e o Rosberg durante 3 anos. 14, 15 e 16. 15 mais ou menos, né? 15. 15 o Hamilton ganhou 14 com mais 16. facilidade. Mas 14 foi até a última corrida também, não foi? Foi, mas 14 tem uma coisa, né? 14 estava muito bom a disputa dos dois até a Bélgica. Aí na Bélgica deu aquele rolo lá que o Rosberg deu no pneu do Hamilton e furou, e a Mercedes acho que chamou os dois na salinha e deu uma chicotada, e a briga deu uma... O Rosberg caiu muito, né? Depois daquele GP da Bélgica, né? Foi. Mas foi até a última corrida, isso foi mesmo. O Brother, vi por aí que a Ferrari encontrou um modo de andar sem consumir pneus. A Aston Martin com projeção de andar no mesmo ritmo da Red Bull e a Mercedes se encontrando. Pergunta: vocês acreditam que essas equipes encontraram a relação entre os simuladores e a pista ou ainda falta alguma coisa? Brother, o Toto Wolff falou que encontrou, que agora o carro está se comportando muito mais parecido com a simulação, porque antes era totalmente randômico, né? Então agora o carro está se comportando muito mais parecido com a simulação. E a Aston Martin veio com essa atualização agora para o Canadá, que realmente, se você olhar Espanha e Canadá, eles melhoraram, né? Vamos ver se é a pista ou se é o carro mesmo melhorou para todas as outras pistas. Mas que falta alguma coisa ainda, né? A gente até viu no Canadá, né? Falta. A parte de baixo do carro, a Red Bull ainda é bem melhor, entendeu? Então, eles têm muita reta. Você vê que na classificação, né? Pega uma foto da Williams, né, o Albon e o Sargent, eles foram com asa para Monza, rapaz. Quase não tinha asa no carro, quase não tinha angulação. Por isso que eles foram mais... Mas em segundo já estavam os carros da Red Bull, que estavam com asa normal, né? Que era menos do que os outros, né? É menos do que os outros. Por causa do chão do carro, entendeu? Então falta alguma coisa, né? Falei no começo do programa aqui, o jogo é downforce, achar downforces que não traga a mesma quantidade de arrasto, entendeu? Senão, esse é o segredo da Red Bull. Eles têm downforce com pouco arrasto. Então, aí complica. Precisa achar isso daí, entendeu? Quem achar isso primeiro vai chegar na Red Bull. Vamos ver quem é que vai achar. Vamos lá, vamos acelerar aqui, porque o pessoal está mandando umas perguntas grandes. O Robson Popinhac Almeida, que é uma pergunta muito grande, vou resumir, tá? Primeiro ele faz uma colocação aqui sobre o GP da Espanha, Parará, e depois ele fala, vamos ao meu pachequismo. Tivemos um comunicador que me recusa a falar o nome, que veio dizer que o Verstappen é melhor que o chefe. Chefe é o Senna, né, que o pessoal chama de chefe. E mandou no Twitter outro Pacheco indignado a ver poles de Hamilton de Mônaco 88 2023. Eu fui ver.
Apesar dos 11 segundos de diferença, 88 é uma demonstração de habilidade pura, quase que domando um cavalo selvagem, botando 1.4 no Prost, professor Prost, é o Então, mesmo aí carro. que tá. Em quem o Senna botou 1.4? Foi no Bruno, no Adalto, foi no Tcheco, foi no Berger, foi no Albon, foi no Gasly? Não, foi no professor, foi no Prost. Parou aí, não precisa de mais nada. Você quer que leia o resto então ou não precisa? Porque aí ele está falando que 2023, que bateu o Alonso com a Red Bull verde, blá, blá, blá. Esse comunicador, que eu não tenho ideia quem é, quer clique. Clique. Entendeu? É isso. Porque não tem comparação. Você colocar um segundo e meio no segundo ou terceiro melhor piloto da história da Fórmula 1. Do que colocar meio segundo num piloto qualquer. Entendeu? Num piloto qualquer. Então, mas assim, tem uma coisa também. Acabou a comparação aí. Mas essas comparações me incomodam um pouco, porque assim, tudo bem, é verdade, né? Tava lá, tinha o Prost e tal, isso da McLaren de 88 é um fato relevante, né? Os caras, não era só porque o carro era espetacular, era porque os caras também que estavam atrás do volante eram dos dois melhores pilotos da época deles, e a McLaren fez isso, né? Coisa que a Red Bull não faz, né? Poderia colocar o Hamilton e o Verstappen para correr. Nossa Senhora. Ia ser espetacular, né? Mas não faz. Mas esse tipo de comparação de pilotagem é que eu não gosto muito que façam, sabe? Vira e mexe aparece no Twitter assim, veja a pole de 89 comparada com a de hoje, parece um Cadillac. Gente, é outra coisa, é outro tipo, é outro esporte. Pensa assim, esquece aquele esporte, pensa, aquela época era pilotagem, era o carro com a potência, o cara tinha que trocar a marcha, segurar e tal. Hoje é outra história. Não quer dizer que é mais difícil ou mais fácil. Eu acho mais difícil. Eu acho hoje mais difícil. Porque o cara tem que correr, tem que andar rápido, tem que saber o que ele vai fazer aqui, o engenheiro falando aqui, e ele prestar atenção nas bandeiras e colocar o carro na configuração e tal, mexer em cada curva, blá, blá, blá. É outra história, entendeu? Então, não é a mesma coisa, não é o mesmo esporte, não vale a comparação, né? Eu acho que sempre foi difícil, continua sendo. Eu acho que assim, muda as dificuldades, mas assim, é sempre a mais difícil. E é por isso que é Fórmula 1. Fórmula 1 tem que ser difícil, tem que ser rápido, tem que ser o carro mais rápido do mundo. Né? Não, porque isso aí sempre aparece. Alguém vai, vejam como hoje é fácil, gente. Fácil. Tá brincando, né? É difícil, não tem nada de fácil. Não tem nada de fácil. Zero fácil. É o carro mais difícil de guiar. Acumulei mais uma leva de xingamentos. Mas vamos lá. Hoje mas você está certo. Fórmula 1 é hoje e sempre foi o carro mais difícil de guiar rápido. Que é o carro mais rápido. É o carro mais arisco, mais rápido. É o carro mais difícil. Entendeu? Então, esquece. O que vale, por isso que eu falei, o que vale aí é a comparação do companheiro de equipe. Isso, aí legal, beleza. Entendeu? É isso aí que vale, entendeu? O Prost era o melhor piloto da década de 80. O Prost era imbatível. O Mansell foi lá e o Prost meteu ele no bolso. E o Mansell foi um dos caras mais rápidos da história da Fórmula 1. Entendeu? O Prost meteu todo mundo no bolso. Aí o Senna chegou lá e mete 1,5 segundos no Prost. Com o mesmo carro, entendeu? Isso é como hoje sentar alguém lá na Red Bull e meter 1,5 segundos no Vespa. Ou sentar na McLaren, na Mercedes e meter 1,5 segundos no... Então, mas é que hoje não tem 1,5 segundos no grid inteiro. Não tem 1,5 segundos. Entre o primeiro e o 20º. Não, até tem, mas não ia conseguir muito fazer pouca isso. diferença. Então, assim, não dá a comparação, sabe, assim, não... É outro esporte, né? Eu penso dessa forma, assim. Eu gosto muito de ver as coisas lá do passado, tudo, adoro assistir, mas é outro esporte, é outra coisa. Ó, o Obi-Wan apenas manda... O cara que faz isso quer clique, entendeu, meu? Ah, sim. Eu acho quase um mau caratismo fazer isso, mas tudo bem. Ó, o Obi-Wan, ele manda aqui só um comentário falando que, infelizmente, fim de semana sem Fórmula 1 ainda sonha com o Norris na Red Bull ao lado do Verstappen. É isso aí, teríamos emoção. Muito bem. Acho que teríamos. Drácula. Bruno, você que é profundo conhecedor da Stock Car, me tira uma dúvida. Os carros são iguais? Por que pilotos tipo Cacá Bueno, Felipe Massa e Canaã, entre outros, andam atrás? Bom programa, li o enunciado. Beleza. Os carros são iguais, né? Os carros são exatamente iguais.
Acho que muda a preparação do motor, né, Adalto? Um motor é preparado pela Chevrolet e o outro preparado pela Toyota. E eles são equalizados antes de começar o campeonato. E são equalizados antes de começar. Por pilotos que não vão correr na categoria, entendeu? Então, eles equalizam lá os motores. Isso acontece em muitas categorias. Isso. Equalizar a potência. E aí tem o regulamento do resto, do chão do carro, né? O motor, então, é equalizado, tem o regulamento do chão do carro que pode fazer. E aí as melhores equipes conseguem fazer o carro um pouquinho melhor. Isso que eu ia falar. Tem equipes mais ricas, equipes mais pobres, né? Exatamente. Que aí os caras têm mais recursos, tem mais mecânico, tem mais engenheiro, tem mais tudo, e aí conseguem alguns milésimos assim a mais. Agora, isso que ele perguntou aqui, Cacá Bueno, Felipe Massa e Tony Canaan. Felipe Massa e Tony Canaan, nós falamos aqui terça-feira, não se adaptaram. Não se adaptaram à tocada. E o Cacá Bueno, a idade vai pesando, né, amigão? Isso. O Cacá Bueno foi pentacampeão. Cacá Bueno corre nessa tocada há quantos anos? Há mais de 15 anos, pô. Acho que sim. Acho que há 20. A idade vai pesando, não tem jeito. Vai pesando, não tem jeito. Muito bem, o Leginaldo Remy, grande Leginaldo, está falando que o xará dele, o Reginaldo Leme, disse que as equipes de Fórmula 1 possuem programas de computador que fazem predições de tempo e estratégia dos pilotos durante a corrida. Muito bem, isso mesmo. Vocês não acham que uma forma da FIA tornar as corridas mais imprevisíveis e interessantes seria limitar o uso desses softwares durante as corridas? Concordo que proibir o rádio seria fantástico, mas duvido que a FIA faça isso. Uma também, né? E esses computadores aí existem faz muitos anos já. Inclusive, teve um amigo meu de escola que ele trabalha com tecnologia. Ele foi convidado pela Lotus, quando ele estava na Fórmula 1, para ir lá e poder tirar foto, entrevistar os caras. Ele fez uma matéria para o tá no Autorrace essa matéria. Se eu tivesse lido antes, eu já pedia para colocar o link. O link. Dinamismo. Mas tem, e é impressionante, isso faz ter Lotus, hein? Quando é que a Lotus saiu? Lotus, não sei, foi uma confusão de Lotus com Renault, que é difícil saber quando que uma entrou e outra saiu. Mas foi quando ainda era quando acho que o Kimi estava lá, Kimi Grosjean, se não me engano. Faz tempo, hein? Já era assim, imagina como deve estar hoje. Né? Quando eu fui no box da McLaren, acho que uns 6 anos atrás, né? Que eu pude também entrar no box, tudo. Eles tinham, eu contei isso já, né? Eles tinham uns 30 engenheiros que estavam lá na Inglaterra, em tempo real com eles, e o computador era capaz de fazer 240 mil simulações por segundo. Então, mas o recado é esse: quanto menos informação tivesse, melhor seria para a corrida, né? Agora, lógico. Se vai fazer ou não, aí é outra história, né? Podia tirar também, isso podia tirar, além do rádio, podia tirar isso, entendeu? Também acho. Faz a estratégia lá, o piloto com o engenheiro dele, entendeu? Engenheiro, né? Muito bem, o Thiago Pimentel. Pessoal, não está rolando mais o Power Rank aqui no site? Esse ano a gente deu um tempo aí, né? Mas eu queria ver exatamente isso. Né, se o pessoal pedir. Então, você já sei lá, um monte já pediram, já escreveram até em rede social, escreveram lá no YouTube, para a gente voltar a fazer. Fizeram uma enquete uma vez durante uma live, né? Sim. Que o Bruno estava, e deu 90% para voltar. Então, provavelmente, ano que vem a gente volta a fazer. Mas a gente quis parar para ver teste de audiência. O Tonico ou Tinoco. Hoje os sertanejos estão mandando. Bruno, esse negócio, deixa eu só voltar um pouquinho nessa pergunta. Thiago, assim como todo brasileiro acha que é técnico de futebol, né, e sabe mais que o técnico do time dele, todo fã de Fórmula 1 também acha que sabe tudo. Então você faz um ranking lá e nego só vai lá para malhar. Como se o ranking dele tivesse certo e o nosso tivesse errado. Aí você acaba o ano, você vai comparar com sites famosos
Inclusive, eu comparo só com um, do Auto Esporte, que para mim é o site mais, né? Eu conheço eu conheço o Auto Esporte desde que era... antes do Auto Esporte, que chamava... Ai, me fugiu agora. E o nosso ranking está sempre igual, né? E a gente solta antes deles. Então, sabe? Mas o pessoal acha que manja, entendeu? E que a gente não manja. Que a gente o Power Rank é aquela cota semanal de xingamentos que a gente acumula, né? É muito legal. Ó, o Tonico ou Tinoco, os sertanejos hoje aqui estão mandando, Tonico né? e Tinoco eu gosto. Aí, ó. Até hoje não consegui compreender o porquê da AlphaTauri não aproveitar a linha de desenvolvimento da Red Bull. Por que isso não aconteceu? Alguma disputa de ego dos executivos poderiam ter evitado alguns anos de desempenhos medíocres da equipe. Nesse ano será um vexame histórico pelo andar da carruagem. Olha, essa virada derrubou a AlphaTauri, hein? Essa virada pro efeito solo derrubou demais a AlphaTauri. Eles estão lá em o penúltimo, último, né? Trouxeram lá um piloto que não tá entregando nada. Nó, fraco, hein, Adalto? Eu defendi aqui, falei, não, tá certo, foi bem lá no GP, mas, nossa senhora, esse é fraquíssimo, tá entregando nada. E você tem razão, alguma coisa eles tinham que aproveitar, entendeu? Porque para andar mais na frente, porque como estavam andando antes, né? Eles estavam andando. Se você olhar 2019, 2020, 2021, eles não estavam mal. Mas quando entre 2022, com o efeito solo, hoje então tá feia a coisa. Ó, o Rafael Rodrigues, levantei aqui que desde 2021 nós tivemos 52 GPs até o do Canadá nesse fim de semana. E com isso o Verstappen tem os seguintes números: 31 vitórias, 11 segundos lugares, 1 terceiro, 43 pódios, 5 abandonos, 0 vezes fora dos pontos. Considero 2021 porque foi quando a Red Bull conseguiu fazer um carro para brigar pelo título. Não tem pergunta, só para vocês discutirem um pouco essa dominância toda. É isso aí, né? É um absurdo, mas é a Fórmula 1 das eras, né? Você tem aí, Rafael, que a gente sempre fala, você tem um carro dominante com um grande piloto excelente, entendeu? Que vai fazer número. Enquanto ele estiver lá com esse carro dominante, ele vai fazer número, sem companheiro de equipe. Uhum. Então, a maneira mais fácil de você ajudar todo mundo, a Fórmula 1, a audiência, a grande maioria dos fãs, né? É você colocar a Red Bull colocar um companheiro de equipe capaz de desafiar o Vespa. Não, eu não acho que tem alguém que vai sentar lá e vai detonar com o Vespa. Eu não acho que tenha isso. Mas eu acho que tem alguns pilotos que são capazes de desafiar o Vespa. Entendeu? E você seria campeonatos antológicos. Entendeu? Você teria campeonato antológico. Tudo bem, é uma equipe só, mas são dois puta pilotos disputando vitória. Até em termos de publicidade para a Red Bull seria ótimo, né? Você imagina, Rafael Rodrigues, quando o Senna foi em 94 para Williams, se não tivessem tirado todos os driving aids, toda a eletrônica do carro, né, como eles fizeram, depois que a Williams... Porque quando a Williams contratou o Senna, o que aconteceu em todas as revistas de automobilismo no mundo? Que naquela época, 93, final de 90, ainda não tinha internet. A internet começou em 95. Então ainda não tinha internet. Então a gente dependia ainda ou da Globo e das revistas que a gente ia encher o saco do jornaleiro. Revista Grid era boa. O cara não aguentava mais me ver lá. Eu ia lá, comprava grid, comprava auto sprint, comprava auto. A revista Grid era boa, rapaz. Tinha umas fotos boas. Comprava tudo. E o que você via lá era o seguinte: o Senna vai ganhar todas as corridas. Era isso mesmo. Não precisa nem ter campeonato. Dá logo um troféu, dá logo o título para ele e vão fazer um outro campeonato. Porque ele vai ganhar todas as corridas. Só que aí então tiraram toda a eletrônica e ele morreu na terceira corrida. Entendeu? Fez as 3 poles.
com aquela cadeira elétrica. Ainda pus lá no Twitter, a Pole aqui do Brasil, que ele meteu um segundo e meio no Rio. Aqui no Brasil. 1,5 segundos no Rio. Então, esse era o nível de Ayrton Senna. Entendeu? Esse é o nível. Então, os caras querem comparar. Vamos pro diabo. Ó, vamos lá. O Felipe Luiz, como estaria sendo vista a Red Bull hoje sem o Max, com Albon e Pérez, ou Gasly e Pérez? O que pensaríamos do carro da Aston se o Alonso não estivesse lá? Muito cis nessa pergunta, hein, Felipe? É muito difícil, mas eu acho que estaria talvez dentro do campeonato. O Vettel conseguiria passar a mesma impressão do carro da Aston Martin? Ele seria tão ruim mesmo no ano passado? Ele era tão ruim mesmo no ano passado? O Vettel não estava bem, tanto é que ele mesmo resolveu parar, né? Uhum. Ele viu que ele não estava bem mais e ele falou, para mim não dá mais isso aqui, entendeu? Não quero mais. Porque ele não estava bem, entendeu? Então a questão não é ruim, passou já o tempo, né? Passou o tempo. A Fórmula 1 é uma coisa muito específica, muito detalhe, muito centésimo de segundo, muito essas coisas, né? O cara não tá afim, entendeu? Mas o cara tá vendo que não tá se dedicando como deveria, não sei o quê. O cara 4 títulos, o cara vai embora. Agora eu acho que talvez estivesse dando campeonato, sem o Max lá, Albon e Pérez, ou Gasly e Pérez, talvez estivesse dando campeonato. Mas isso nunca acontecerá. Porque o melhor piloto sempre vai estar no melhor carro, né? Porque exatamente. A questão é que tem que ter mais melhores carros, né? Ou mais melhores pilotos dos melhores carros, né? Se tiver assim, tem campeonato. Porque nunca vai acontecer de você ter uma equipe com um super carro com o Pérez e o Gasly. Entendeu? Não vai acontecer. O Max correndo na AlphaTauri ou na Alpine. Isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu na história, nunca vai acontecer. Então... Porque o melhor carro, os melhores carros sempre atraem os melhores pilotos. É isso aí. O que é, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe. O que a McLaren fez para prender o Norris, que é um piloto que nunca ganhou uma corrida de Fórmula 1? Uhum. Ela deu um contrato para ele até o final de 2025, pagando 20 milhões de dólares para ele, sem ter ganhado uma corrida e com bônus. Ele pode dobrar o salário dele. O bônus do Norris, se a McLaren faz um carro, acerta um carro, por exemplo, como acertou a Aston Martin, o Norris esse ano ia ganhar mais de 30 milhões de dólares. Os bônus que ele tem direito no contrato dele. É que o carro não vai, entendeu? O carro não vai. Mas isso é uma exceção. Ela fez isso para segurar o Norris. Vou pagar 20 milhões para um cara que nunca ganhou uma corrida, mas a gente sabe que ele é bom pra cacete, porque ele vai melhor que a simulação. A gente simula que o carro vai fazer 1,15 na pista, ele faz um 14,6. Um 14,7. Você fala, porra, mas não é possível, não dá para fazer isso. Ele vai lá e faz, entendeu? Então, vamos pagam o cara para fazer isso. É isso. O Nishan Capuji, boa tarde, Mr. Adalto e Bruno, Submarino e Aleixo. Sacanagem. Não posso mais falar nada do Submarino, porque infelizmente pereceram, né, os bilionários que adentraram, né, nessa aventura aí. Mas que coisa, hein? Que coisa, os caras entrarem numa dessa, hein? É inacreditável. Isso aí é inacreditável. Eu vi o negócio lá depois que você falou, vi fotos, eu falei, como é que o cara entra num troço desse? Vai lá pro fundo do mar, não tem... Pra ver um troço velho, cheio de ferrugem. Bom, enfim, cada um com seus gostos, né? Puta, meu, triste falar isso, mas, meu... nos deixaram. Bom, mas a pergunta do Nishan Capuji, até que ponto é real essa história da Indy correr em Interlagos a partir de 2024? Tem fundamento? Eu não vi nada disso. Tem isso aí, Adalto? Estão falando isso. Eles estão falando isso, mas tem esse boato. Mas vai depender aqui do se o prefeito aqui, o governador, fizerem um contrato com eles. Eu acho que deveriam fazer, né? Porque a Indy é uma belíssima categoria
e acho que encheu o autódromo. E não tem nem comparação com o que eles pagam para a Fórmula 1, que já é pouco perto do que a Fórmula 1 cobra dos outros circuitos. O que cobra de São Paulo é ridículo. A Indy seria menos da metade. Entendeu? Eu só acho que a Indy não devia correr em pista que a Fórmula 1 corre. Só queima o filme, entendeu? Eles são muito mais lentos. Já que é correr no Brasil, tem outras pistas. Tem essa Velocitar aqui, sabe? Tem Mas Velocitar é muito travadinho para a Indy também. Então arruma outra. Mas faz uma pista de rua. Faz uma pista de rua, sabe? Tem lugar aí para fazer pista de rua. Já correu na rua aqui em São Paulo. Dá para fazer, a Fórmula E correu agora, dá para fazer. Eu só acho que a Indy não devia correr em pista de rua, porque não devia correr em pista que a Fórmula 1 corre, porque reforça esse discurso aí das pessoas que acham que a Indy... Isso é verdade. Entendeu? Que é um absurdo. É um absurdo. As pessoas já que estão tão preocupadas assim com a velocidade, tudo, corre em outra pista, vai fazer sua corrida em outra pista. Porque é mais lento. É mais lento. Porque tem que ser mais lento. Se a Indy fosse próximo da Fórmula 1, a Fórmula 1 tinha que ficar preocupada, né? Pelo tanto de dinheiro que a Fórmula 1 gasta, tanto de dinheiro que a Fórmula Indy gasta, é óbvio que é mais lento, né? O que importa não é isso, o que importa é se a corrida é boa ou é ruim. Mas as pessoas não entendem isso. Aí elas vão pegar a folha de tempo e vão ficar... E vou te falar, eu fui no Rio de Janeiro, contei isso aqui, quando a Indy foi para lá, né? Eu vi a corrida lá no Oval, tava Montoya, tudo, é de arrepiar. O ronco, por exemplo, da Indy, é o mesmo ronco que, se bem que quando que vem muda motor, né? Vai mudar, né? A Indy vai entrar na era híbrida. Jesus, mano. Então já não sei como é que vai ser o ronco, mas o ronco era animal também, entendeu? Era animal. E a arquibancada, quando passava os carros nas primeiras voltas, tremia. Arquibancada de concreto. Tremia aquilo. Então, é do cacete ver ao vivo. É do cacete. As outras perguntas aqui do Nishan Capuz. Está previsto para o ano que vem alguma mudança de regulamento? Não, né? Não, previsto não está. A Fórmula 1 está dizendo aí, toda hora repetindo isso, que não vai mudar nada para prejudicar a Red Bull, porque acha que no ano que vem as outras vão chegar. Né? Então, eu não sei se eles têm informação privilegiada, né? Devem ter, lógico, né? Porque até o presidente da Liberty falou isso. Então, eles devem ter alguma informação privilegiada. Agora, se no ano que vem não chegar, se começar um passeio de novo, eles pode ter certeza que eles vão cortar um assoalho de novo, que nem fizeram em 2020. Então, aí a outra pergunta dele é: o que precisa ser feito para que a Fórmula 1 tenha um campeonato mais emocionante, que a gente não fique sentado no sofá sabendo quem vai ganhar o campeonato? Tem que mexer no assoalho, Nishan. É isso. Mexer no assoalho. Porque é lá que está o segredo da Red Bull. Tem que mexer no assoalho. É isso eu aí. Espero que eles não precisem fazer isso. Eu espero que as outras cheguem, porque eu prefiro que quem está embaixo suba do que quem está em cima tenha que descer, entendeu? Então, eu prefiro que as outras cheguem. Mas se for outro passeio, como está sendo esse ano, e parece que vai continuar sendo, aí não dá, porque daí começa a prejudicar todo o esporte. Todos os contratos de audiência, todos os contratos com pista, venda de ingresso, começa a prejudicar tudo, entendeu? E aí eles têm que fazer alguma coisa que seria uma coisa que eu sou contra, né? Teria que ferrar com a Red Bull. É isso aí. Fernando Marinho, Adalto, dos pilotos brasileiros que foram campeões de Fórmula 1, Fittipaldi, Piquet e Senna, na sua opinião, qual o legado por cada um, deixado por cada um para os jovens brasileiros, tanto os que gostam ou não de automobilismo? Hein? O legado deles é total. O Auto Racing existe por causa deles. A Fórmula 1 tem audiência aqui no Brasil por causa deles. Né? É verdade. Então, o legado deles é 100%, os três. O Fittipaldi, porque foi o primeiro, né? E além de ganhar 2 títulos, ainda teve a coragem absurda de fazer uma equipe brasileira na década de 70, que é como hoje você querer fazer um negócio para competir com a NASA, entendeu? E mandar um foguete brasileiro para Marte antes da NASA. É mais ou menos isso que o Fittipaldi fez aqui na década de 70. O Piquet, que foi lá, meteu 3 títulos, inventou um monte de coisa, manteve a audiência, porque quando o Emerson foi para a equipe brasileira, evidentemente foi para trás,
E brasileiro gosta de torcer para alguém, e gosta de torcer para cara que ganha, né? Então aí o Piquet, graças a Deus, tinha o Piquet, que andava muito, era muito inteligente também, tinha uma inteligência de corrida espetacular, ganhou 3 títulos, e aí veio o Senna para arrematar tudo e, né, continuar também o legado, que o Piquet já não ia ficar tanto tempo assim, né? Quando o Senna foi para o auge dele, vai lá para 80 e... Se bem que o Senna, no segundo ano, já estava no auge. Mas não importa, continuou lá, né? E é por isso que existe torcedor brasileiro de Fórmula 1, tantos sites brasileiros de Fórmula 1. Né? Você não vê isso na Argentina, você não vê isso no México, você não vê isso em lugar nenhum, só vê isso na Inglaterra, só vê isso na França e só vê isso na Itália, que eles têm um legado gigante desde 1950. Né? O que mais teve na Fórmula 1, e na Inglaterra, é evidente, né? O que mais teve campeão foi a Inglaterra, depois teve muito francês, italiano, né? Primeiro campeão foi italiano. Então, o Brasil é uma coisa fora da curva. Você sai da Europa, e o Brasil é uma coisa fora da curva. A corrida que tem mais audiência no mundo, todo ano, há 20 anos ou mais, é Interlagos. Lógico, tem a sorte de passar no horário nobre lá na Europa. Mas tem outras corridas que também passam no horário nobre lá. E não tem essa audiência que tem o GP de Interlagos, entendeu? Isso, inclusive, é uma das razões de eles cobrarem uma taxa baixa para nós aqui. Uhum. Né? Porque eles compensam na audiência da televisão, né? Que é a corrida de maior audiência. Então é isso, o legado deles é total, o brasileiro não tem memória, né? E fica fazendo essas barbaridades que você vê aí em rede social, querendo comparar alhos com bugalhos, toda hora. Então, ele tá bravíssimo. Então, a Marlene Teixeira, boa noite, por gentileza, Adalto, explica o que é aquela tinta verde nos carros em treinos. O pessoal da TV fala o nome, mas não explica. Aquela tinta verde é uma tinta que serve para o cara ver onde o ar tá indo. Não é uma tinta aquilo é um líquido. Isso. Aquilo é um líquido que chama flow visual. Flow visual. Como em português seria o visual do escoamento, Isso. Não é do escoamento, tem palavra melhor. Não, mas funciona bem isso aí, desse jeito que você explicou. Porque é isso, o cara joga o líquido ali na frente do carro, em lugares que ele quer, aí quando o cara sai do box, que ele anda, que o vento começa a bater, aquilo vai direcionando, e aí na hora que o cara volta, vai falar assim, isso aqui tá indo pra cá, aí eles vão mexer em aleta, vão mexer em bodyboard, vão mexer não sei, blá, 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 para melhorar confirma ou não que o túnel de vento disse. Isso, exatamente. CFD disse, porque é uma coisa que você vê na prática, é visual, entendeu? O que é? Puta, mas esqueci a tradução do flow. Daqui a pouco você lembra, daqui a pouco eu já lembro. Uhum. O Edson Nascimento. A Mercedes promete mais um. Edson Nascimento, olha o nome do cara. Bom nome, hein? Edson Nascimento, o Pelé. A Mercedes promete mais um grande upgrade para Silverstone. Você sabe alguns detalhes sobre essa atualização? O que a Mercedes vai tentar fazer em Silverstone ela vai ter um assoalho e um difusor. Eu não sei se eu podia falar isso. Novo, entendeu? Ela vai ter assoalho e um difusor novo para tentar segurar o carro mais nas curvas e não nas retas. Muito bem, ó. Eu vou interromper, porque senão ele vai falar e vai tomar uma cacetada. Não sei se eu podia falar isso. O doutor Giuseppe, ele está mandando aqui uma pergunta que a gente já respondeu, falando sobre o Leclerc indo para Aston Martin, o Stroll sairia da equipe, parará, já falamos bastante sobre isso. Também está no Canadá. Há quantos canadenses hoje? O terceiro já. Muitos canadenses. O pessoal está indo para o Canadá, né? Que coisa.
O Leonardo Reis tá falando que tem uma pergunta e uma sugestão. Quem poderia ser o cara respeitado que chegará em 2025 para trabalhar nos carros de 2025 e 2026 pela Ferrari? Projetista, será que ele está falando? E está falando a sugestão escolher a melhor pergunta recebida por vocês a cada semana e no final sortear um ganhador. Boa ideia, pode ser. Pode ser. Olha, o Leonardo Reis, sabe o que me deixou intrigado nessa matéria? Foi que o francês lá falou que o cara só pode ir em 2025. Então é uma quarentena pesada, hein? É muito pesada essa quarentena. Uhum. Nós estamos em 2023 ainda. Metade de 2023. Quer dizer, provavelmente esse cara vai ter que cumprir esse ano onde ele está e passar 2024 inteiro em quarentena. Uhum. Né? Para poder começar em 2025 na Ferrari. É algum cara grande, meu. Será que eles vão meter É um cara grande. Será que eles vão meter um Adrian Newey na jogada, não? Não sei. Eu acho bem difícil, mas por esse fato de só poder em 2025, eu não tiro ele da jogada, não. Eu não tiro ele da jogada, não. Eu, se fosse ele, ia, sabe por quê? Não tem mais nada a provar para ninguém. Está no final da carreira. O cara basicamente desenhou todos os melhores carros da história da Fórmula 1, foram desenhados por ele. Aí fecha a carreira na Ferrari, vai trabalhar lá um pouquinho. Se não gostar, vai embora, vai curtir a vida. Por quê? Veja bem, olha só. Piloto tem. Eles têm piloto. Eles têm estrutura. Eles têm dinheiro. Eles podem pagar o que o Adriano quiser, porque não entra nem no orçamento isso. Nem no orçamento. Então, se o Adriano pode falar, eu vou por 20 milhões de dólares. Eles pagam. Está fora do orçamento. Se der errado, não vai manchar a carreira dele. Não vai manchar. Se der certo, ele se consagra, né? Tipo assim, o cara conseguiu levantar até a Ferrari. Até a Ferrari. Tirou a Ferrari da fila desde 2007. Isso. É aquela coroa. Ele nem precisa disso. Mas nem assim. Precisa, mas seria um win-win. Sabe? É ganha-ganha. Galhofa. Não é ganha-ganha, é isso? É ganha-ganha. Como você falou, se não der certo, ele não vai se queimar. E se der certo, você falou, ele vai se consagrar como o maior da história. E para a Fórmula 1 seria assim, espetacular, para todo mundo, para a gente, para todo mundo seria sensacional. Mas agora vai acontecer? Acho difícil, muito difícil, quase impossível. Pessoal, mas, finalizando então. Não dá para descartar aquele, porque esse 2025 aqui. Te deixou com a pulga atrás da orelha, aquela pulguinha. Me deixou. Muito bem. Um pulgueiro inteiro. Não sei se dá para você ver daí, Bruno, mas eu tô com um pulgueiro inteiro. Tá até pulando as pulguinhas. A gente vai chegando ao final aqui desse Loucos para o Automobilismo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar. Esse final de semana não tem Fórmula 1, mas teremos Loucos para o Automobilismo na terça-feira, como não? Estaremos aqui. Muito bem. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!